Olá, esta é a segunda edição do programa da TV Surdo para o ano de 2024. A educação é considerada o pilar da sociedade e um direito que não deve ser negado a nenhuma criança. O ano letivo 2024 inicia a 30 de janeiro corrente em todo o país e são esperados perto de 8 milhões de alunos em todo o país. Desde 2020, o país é signatário da Estratégia de Educação Inclusiva, que pretende aumentar o número de crianças com deficiência a frequentarem o ensino, pois, atualmente, apenas uma em cada 3 crianças com deficiência frequenta uma escola. Para além da inexistência de escolas, contribui para a fraca inserção de crianças no ensino o desleixo de alguns pais. Por isso, com vista a incentivar pais e encarregados de educação, a TV Surdo quer partilhar com o caro telespectador a história de pais que investem na educação de seus filhos. Acompanhem. Contrariamente à tendência de algumas famílias moçambicanas negarem o direito à educação formal para os seus educandos com deficiência, Nilza, Helena e Leta são encarregadas de educação de crianças surdas e sabem da importância da educação na vida dos seus petizes. Para mim isso é muito importante para poder ajudar no futuro dele também, porque sem escolas eles não serão nada. Já o melhor a fazer é esforçar para que eles tenham estudar, para talvez um dia tenham um futuro melhor. Acho importante porque naquela escola, eu acho que é a escola própria para os deficientes. Eles ensinam a fala e ensinam por sinais. Com o início do ano letivo, os encarregados de educação aprimoram as condições de aprendizagem com os olhos postos num futuro melhor para os seus educandos. Ele tem que ir à escola, apesar da deficiência que ele tem, ele precisa ir à escola para não ser analfabeto e também para conseguir lidar com o mundo. Então não é fácil, não está a ser fácil mesmo, principalmente no dinheiro de transporte. Alguma mudança sim, porque é diferente quando eles não estudavam. Eles eram muito agressivos, mas desde que entraram na escola, começaram a estudar, pelo menos aí melhorou um pouco, porque tiveram muito tempo na escola, já tiveram a ocupação, diferente de estarem em casa sempre a brincar. As escolas especiais da cidade de Maputo consideram estar criadas condições para que as aulas decorram sem sobressaltos. Significa que ainda temos espaço para atender mais alunos que procurarem os serviços da educação. Mas assim, no geral, todas as classes de ingresso, e nós prevíamos um número de 79 mil alunos, né, contra 63 do ano passado. Portanto, este crescimento de número de alunos tem a ver com a introdução da 7ª classe no ensino secundário. Portanto, a 7ª classe até 2022 não era classe de ingresso, mas a partir deste ano passa a ser classe de ingresso. Portanto, as classes de ingresso temos a 1ª, a 7ª, a 8ª e a 11ª classe. O ano letivo 2023 arranca a 1 de fevereiro. Entretanto, ainda não foram preenchidas todas as vagas para os novos ingressos. No presente ano letivo foram matriculados 74 alunos, sendo 32 do sexo masculino e 42 do sexo feminino. No presente ano letivo, até neste momento matriculamos 10 alunos e a escola ainda dispõe
ter lugares para novos ingressos. O não preenchimento das vagas até o momento da nossa entrevista deve-se ao fato de alguns pais não terem condições para a matrícula. Por isso, o MINED garantiu que as vagas poderão ser ocupadas pelos estudantes assim que se criarem as condições. Mas os alunos já existem porque o sistema que a cidade de Maputo usa é de afetação dos graduados. Portanto, as matrículas são dirigidas. Apesar de estar tudo a posto para o arranque do ano letivo, ainda persistem velhos problemas por se resolver, sobretudo na educação de crianças com deficiência. Cientes da dificuldade que nós temos de centros específicos para o atendimento destas crianças, é por isso que nós capacitamos os professores no sentido de saberem lidar com este tipo de deficiência. Isto evita distâncias, ter que transferir o aluno, por exemplo, que vive em Cambuquana para ir a Josina Machel, que é um outro distrito bem distante. Portanto, o aluno pode ser matriculado numa escola próxima. As dificuldades que nós temos enfrentado é a questão de comunicação. A maioria desses alunos não dominam a língua de sinais. Vem à escola sem conhecimento pleno da língua. Então, a comunicação é uma das barreiras que nós temos, tanto por parte dos professores, assim como por parte dos alunos. E também temos problemas de falta de material adaptado ao nosso tipo de ensino. Estamos a falar de gramáticas, não temos gramáticas de língua de sinais. Para o presente ano letivo, ao nível da cidade de Maputo, serão contratados 149 novos professores, sendo que deste universo, 49 são do resultado da formação 12ª mais 3 anos, em que tem como uma das disciplinas obrigatórias a língua de sinais. No âmbito da inclusão, algumas escolas da capital foram adaptadas. Nas nossas escolas, o município da cidade de Maputo tem trabalhado muito na construção de rampas para aqueles alunos que têm dificuldades de mobilidade, e também nas escolas. As escolas estão orientadas que, caso tenhamos situações desta natureza, esses alunos só sejam colocados em salas do resto do chão. Bom, neste momento não posso precisar o número, mas posso falar de alguns exemplos. A Josina Machel é uma delas. Portanto, havia já lá algumas rampas construídas, mas houve uma organização que nos permitiu também construir algumas fora, algumas escolas primárias dos distritos Xamanculo, Camachaquene, Camavota, Cambuquana, que tiveram também esta componente colocada. O acesso à educação dá ao indivíduo a possibilidade de um futuro melhor, e Dádiva Anguilace bem sabe disso. A jovem sonhadora adquiriu a deficiência visual após sofrer um acidente, mas engana-se quem pensa que ela se deixou vergar. Dádiva prosseguiu com os estudos e sonha em tornar-se advogada, por forma a lutar pelos direitos de milhares de crianças e pessoas com deficiência no país. Acompanhe a peça que se segue e conheça um pouco mais da história desta jovem inspiradora. Dádiva Anguilace adquiriu a deficiência em consequência de um acidente de trabalho, um evento que comprometeu a continuidade de seus estudos por 3 anos. Bom, eu adquiri a deficiência de nascença, então foi um acidente que aconteceu em 2019 e eu trabalhava em assunto da mecânica.
Então sofri um acidente e acabei perdendo a visão por conta do acidente, porque o embate foi muito forte. Então isso foi no final do mês de janeiro. E no mesmo ano eu estava para frequentar a 11ª classe, mas tive que parar por conta das consultas, tudo mais. Então fiquei 3 anos, fiquei 2019, 2020, e ano passado também 2021, sem estudar por conta das consultas. Os primeiros meses de adaptação à sua nova condição não foram fáceis, mas teve de superar, porque terminar com os estudos é um sonho que a acompanha há anos. Então, quando entrei lá, iniciei, fiz o ensino de braille e consegui. Então, foi achando que quando entrei na escola, nesse caso, a escola secundária de Boquiço, então ali, é claro que os professores ficaram espantados naquilo de como é que vamos trabalhar com ela, como é que vamos dar a aula e tudo mais. Então, eu dizia que não precisam se preocupar, a aula será oralmente. Então, tem sido assim desde o primeiro trimestre, as provas eu tenho conseguido, é mesmo oral. O professor faz as perguntas e eu respondo. Faz as perguntas e eu respondo. Quando é o momento das defesas, também consigo defender, consigo explicar. Ainda na fase de adaptação, Dádiva não tem autonomia suficiente para ir e voltar da escola sozinha. Segundo ela, muitas vezes conta com o apoio de um colega e amigo. E quando vou para a escola, eu tenho que ir, nesse caso, com alguém, porque eu ainda não tenho as habilidades de caminhar sozinha na rua. Só consigo caminhar quando estou aqui mesmo em casa, já conhecendo, por exemplo, a toda a casa, facilita mais. Mas fora, ainda não consigo. Mas terei de fazer isso, nesse caso, para ter as habilidades para caminhar. Então tem sido assim mesmo. E a comunicação com os colegas dentro da sala, dentro da escola, tem sido boa, porque graças a Deus eles me receberam de uma boa maneira, de uma boa forma, porque eles perceberam que na verdade nada está perdido. Então agradeço Até agora não tenho enfrentado nenhum desafio. Isso é muito fácil, eu venho da minha casa, passo a buscar ela, vou para a escola, voltar. Muitos dias também que não posso. Eu aviso, às vezes, que não posso vir buscar ela por assuntos alheios. Então, a miúda que vive aqui vai com ela deixar a escola. Então, se eu posso buscar para casa, eu levo ela para casa. A jovem rapariga diz não ter motivos de se queixar, pois seus colegas a tratam muito bem. Ao ver de Paulo Massango, o envolvimento de toda a turma é fundamental para que a rapariga se sinta incluída. A participação da turma é importante para o bom desenvolvimento dessa criança dentro da sala de aula ou da própria turma. Sozinha ela não pode desenvolver como deve ser. A inclusão é importante porque é ela que quebra preconceitos que possam existir a nível social. Então, se estamos a trazer a inclusão a nível social, estamos a dizer que vamos quebrar os preconceitos, porque os preconceitos existentes dentro da nossa sociedade é que fazem com que as pessoas excluem. Não só os colegas devem contribuir para a inserção, como também a sociedade. Nossos entrevistados aproveitaram a ocasião para apelar para a mudança do comportamento por parte da sociedade. A criança pode ter um sentimento de falta de proteção do próprio professor, porque se o professor não consegue usar o braille, como é que vai avaliar, como é que vai compreender aquilo que a criança está a fazer. Também uma outra situação, pode haver um sentimento também de culpa, um sentimento de angústia do próprio professor em relação a essa criança, porque ele não consegue responder aquilo que são necessidades. Muitas pessoas não compreendem
quando se fala de certas situações, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas são discriminadas, são desprezadas por conta da condição física. Então a coisa que eu ia deixar é que as pessoas, neste caso a sociedade, não pode ser assim, deve aprender, neste caso, a aceitar, a se conformar, neste caso, com a condição física de cada um, porque na verdade o apelo é que nós devemos nos adaptar nesse tipo de coisa. Quando vemos uma pessoa com deficiência física, nós devemos nos adaptar, saber nos socializar com esse tipo de pessoa, porque não é que a pessoa quer ou nasce com vontade de ser uma deficiente, ser física. A pessoa adquire isso talvez por acidente, uma brincadeira que não soube o que ia acontecer naquela brincadeira. Então nós devemos saber dar moral a esse tipo de pessoa, porque quando nós discriminamos essas pessoas, há pessoas com maior facilidade de cometer loucuras. Então essa pessoa acaba se matando, essa pessoa acaba ficar deprimida mesmo, não sair de casa, não falar com ninguém. É muito bom ver exemplos bons como estes, de jovens que fazem da educação seu maior ativo. Vamos a uma curta pausa, voltamos dentro de instantes. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo educativo da TV Surdo. Eu sou Lisete Vieira. O meu nome em língua de sinais é este. Neste vídeo, vou apresentar-lhe 4 motivos para você aprender a língua de sinais. Ficou curioso? Vamos a isso. Ao aprender a língua de sinais, você pode 1. Ajudar um ouvinte a comunicar comigo, surda. 2. Ajudar um surdo a obter informações ou a chegar a um determinado lugar. 3. Inserir-se com facilidade na comunidade surda. 4. Conseguir um emprego como intérprete da língua de sinais e resolver os seus problemas financeiros. Gostou do 4º motivo, não é? Para chegar a ele, pense nos primeiros 3. Até ao próximo vídeo. Olá, estamos de volta à segunda e última parte do nosso programa. O programa de hoje é dedicado à reflexão em torno do estágio da educação de pessoas com deficiência no país, de tal forma que no primeiro bloco partilhamos consigo 2 histórias de superação. Neste bloco não será diferente, por isso, para começar, vamos acompanhar a história de jovens com deficiência auditiva que concorrem pela primeira vez ao ensino superior para a maior e mais antiga universidade do país, a Universidade Eduardo Mondlane, a única que leciona o curso superior de língua de sinais. Segundo dados da UEM, os exames de admissão, que decorrem de 9 a 12 de janeiro corrente, contam com um total de 33 mil candidatos para as pouco mais de 5 mil vagas disponíveis. Veja a seguir quais são as expectativas dos candidatos surdos. Após a conclusão do ensino médio, muitos estudantes sonham em continuar com os estudos. Tal é o caso destes jovens com deficiência auditiva, candidatos a uma das 5 mil vagas disponíveis na Universidade Eduardo Mondlane, UEM. Hoje é o dia de exame e é a primeira vez que concorro para a UEM. Eu preparei-me para o exame. Se serei admitido ou não, não sei. Vai depender da minha sorte. Depois de ter recebido a informação sobre a validação da minha candidatura,
eu fiquei em casa e comecei a preparar-me para os exames de português e história. O que não entendia, perguntava aos meus amigos. Em 2022, eu estava com um amigo meu e ele disse-me para prepararmos-nos para o exame de admissão de 2023. Aceitei o desafio e comecei a tentar preparar-me. Eu usava o meu celular para pesquisar na internet e preparar-me para os exames de admissão de 2023. E fui estudando. Meu colega e amigo partilhou informação a dizer que meu exame seria hoje. Eu estudei sozinho para o exame de admissão. Quando tivesse alguma dificuldade, sobretudo na disciplina de História, eu buscava ajuda em meus amigos. Antes de candidatar-me para a Universidade Eduardo Mondlane, eu conversei com alguns amigos meus para saber mais sobre os requisitos para ser admitido. E eles disseram-me que é bastante difícil. Então, eu comecei a preparar-me ao exame com muita dedicação. Se para as pessoas surdas o principal problema é o nível de linguagem dos exames, para as pessoas com deficiência visual, o problema é o tipo de material usado. O processo de exame de admissão para as pessoas com deficiência tem sido difícil. Difícil por quê? Porque os candidatos, quando se candidatam, né, passa a repetição, para o ingresso a uma universidade, primeiro eles se perguntam como é que vão me receber lá? Será que serei bem recebido? Será que serei destratado? Mas os estudantes em si acabam fazendo as inscrições, nós em algum momento orientamos como proceder. E chegado lá no dia do exame, as nossas universidades não são muito inclusivas. Algumas universidades, como o caso da UEM, faz impressão em braille. Aliás, no ato da inscrição vem umas perguntas ali, se o candidato sofre ou tem uma deficiência. Então, a pessoa vai respondendo, se sim, eles perguntam qual tipo de deficiência. Então, isso para preparar o tipo de exame que o candidato irá fazer. Por caso da pessoa com deficiência visual, eles perguntam se a pessoa irá fazer em braille ou em formato acessível, como letras ampliadas. Aí, o estudante responde, consoante as suas respostas, eles fornecem o exame no formato adequado. Refira-se que, ao nível nacional, a Universidade Eduardo Mondlane é a única que leciona um curso superior em língua de sinais desde 2014. Fator este que limita o acesso ao ensino superior para as pessoas surdas. Porque a educação se reveste de diversas formas, na peça que se segue, vamos partilhar com o caríssimo telespectador quais os cuidados a ter para evitar a contaminação pela cólera. Infelizmente, nosso país tem registrado desde outubro do ano passado surto de cólera. A falta de informação sobre a doença tem causado dor e luto em algumas províncias. De acordo com dados da Polícia da República de Moçambique, já foram registradas 5 mortes de líderes comunitários e agentes da polícia acusados pela comunidade de propagação da doença. Por isso, por forma a desmistificar mal-entendidos sobre esta doença, preparamos uma entrevista com a médica generalista Cláudia Domingos. Olá, sejam bem-vindos ao programa da TV Surdo. Hoje vamos falar sobre a cólera, que está a dizimar muitos moçambicanos na zona centro e norte do país. Para tal, vamos conversar com a médica generalista Cláudia Domingos, que vamos falar um pouco sobre esta doença. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para entender um pouco em relação a esta doença. Basicamente, o que é cólera? Como é que surge? Olá, Abdul. Mais uma vez, obrigada pelo convite. A cólera realmente é uma infecção aguda do trato intestinal.
Ela surge no contexto de infecção por contaminação de alimentos ou água que esteja contaminada com fezes que contém o vibrião da cólera. Ela é uma infecção aguda e é transmitida por uma bactéria que se chama Vibrio cholerae. E doutora, como é que pode-se como que pode-se cuidar para evitar esta doença? O primeiro aspecto é o saneamento do meio. Nós devemos cuidar melhor do lixo, cuidar melhor do nosso meio. As águas, quando entram em contato com estas fezes, então o aspecto principal aqui é o saneamento do meio. A seguir, nós temos as medidas individuais. A lavagem das mãos. A lavagem das mãos já se tornou um hábito no nosso meio por causa da Covid. Também devemos ter atenção à água que nós bebemos. A água que deve se consumir deve ser água tratada. Deve ser água tratada com soluções que contenham cloro ou deve ser água fervida. A água deve ser tratada, água potável. O outro aspecto é, se tivermos alguém doente em casa, ter cuidado no manuseamento das fezes, fazer covas para enterrar as fezes, se não tiver uma sanita convencional. Os animais também domésticos que tenham contato com as fezes, eles não têm cólera, mas eles são um vetor, porque eles entram em contato com aquelas fezes e eles podem também passar para nós, não é? As moscas, então tem tudo muito a ver com a higienização. Em relação ao ambiente em que está ali a viver, como manuseia os seus alimentos, como trata a sua água e por aí adiante. Mas o saneamento do meio é o fator mais importante a ter-se em conta. Após a pessoa confirmar que tem cólera, doutora, como é que a família deve tomar cuidado? Os cuidados devem ser os mesmos. Alguém na família com cólera, então aquilo que era os lençóis e tal, lavar, desinfetar, não é? O material, os excrementos da pessoa doente devem ser manuseadas com muita atenção, descartar, despejar, fazerem covas, por aí adiante. Que apelo a deixar à sociedade, já que estamos num período chuvoso? Bom, para a população e para a sociedade em geral, falar que devemos ter consciência de que a cólera existe, a cólera não é um mito, porque algumas vezes nós, como estamos cá, pensamos que não chega a nós. Enquanto a doença não chegar a nós, nós não temos cuidado. Então a ideia é termos consciência de que a cólera existe, os números estão a crescer, os pacientes estão a ter complicações em alguns casos, sim, e que nós devemos reforçar aquilo que são as nossas medidas. Os alimentos frescos que nós consumimos, devemos lavá-los, devemos procurar soluções com cloro para desinfetar para descontaminar os alimentos que nós consumimos, ter atenção aos alimentos que nós consumimos frescos e crus, que sejam os vegetais, não é? Até mariscos crus que a gente tem que consumir, ter atenção na lavagem e higienização. Muito obrigado, doutora Clayda Domingos, por estas explicações, não é, em relação a esta doença que está a dizimar os nossos compatriotas na zona centro e norte do país. Foi assim que hoje conversamos em relação a esta doença. Acredito que o amigo telespectador vai precaver em relação a esta doença, continuar a lavar as mãos e limpar sempre ao seu redor. Não é? Sobretudo o saneamento do meio. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá! Bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. O ano letivo começou e com ele chega a necessidade de conhecer os sinais dos principais materiais escolares. Caderno, livro, lápis, esferográfica, pasta escolar. Podemos dizer de novo? Caderno, livro, lápis, esferográfica, pasta escolar. A dica é a mesma. Pratique aí em casa.
O nosso segundo programa para o ano de 2024 termina por aqui. Muito obrigada pela atenção dispensada. É muito bom saber que podemos contar com o calor da sua audiência e esperamos voltar a ver-nos daqui a 7 dias. Não fique triste, pois você pode continuar a ver este e outros conteúdos visitando as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.